Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco e estou a desenvolver no meu canal do YouTube Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito um curso sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem como base a consolidação das leis do trabalho e estaremos a estudá-la artigo por artigo. Esta é a nossa aula de número 26 e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 57 e 58 da Consolidação das Leis do Trabalho, que inauguram nosso estudo a respeito da duração da jornada de trabalho. O artigo 57 determina que este capítulo da Consolidação das Leis do Trabalho será aplicado a todas as relações de trabalho e emprego existentes dentro do mercado brasileiro, com exceção daquelas atividades profissionais que portem em si jornadas especiais e específicas, como é o caso dos engenheiros, dos advogados, dos químicos e de outras tantas atividades que trazem em suas composições legais jornadas de trabalho diferenciadas dos demais trabalhadores normais que se agitam em outras atividades que não aquelas previstas. Este capítulo também não se aplicará àquelas exceções do artigo 7º da Consolidação das Leis do Trabalho que tivemos a oportunidade de estudar em aulas anteriores e que estão alijadas do comando seletista. O artigo 58 da Consolidação das Leis do Trabalho, por seu turno, determina que a duração normal do trabalho para empregados em qualquer atividade privada não excederá a 8 horas diárias, desde que não seja expressamente determinado outro limite. É importante informar e discorrer a respeito da amplitude deste artigo 58, eis que ele expressamente determina que as suas atuações serão voltadas apenas e tão somente para as atividades privadas, portanto, não atingindo aos serviços públicos e seus contratados, que terão determinações sobre jornada de trabalho específicas dentro de cada uma das categorias criadas pelo poder público em matéria de direito público e que não se aplicariam, portanto, estas normas aqui estudadas. Não se aplicam também àquelas situações em que nos contratos individuais do trabalho ou nos pactos coletivos se determinem jornadas diferentes com limites diversos, como é o caso, por exemplo, da conhecida jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, que vem sendo capitulada por anos nos diversos comandos plurais de trabalho, tanto através de convenções coletivas de trabalho ou de acordos coletivos de trabalho, que serão estudados à época própria
neste nosso curso. O parágrafo 1º deste artigo 58, ele determina que não serão descontados nem computados aqueles períodos que se alojam tanto no anterior à jornada de trabalho quanto no posterior, ou seja, na entrada, antes da entrada propriamente dita e depois da saída estabelecida do empregado, que não se apresentem nos controles de jornada superiores aos prazos de 5 minutos, que somados aos da entrada e da saída não podem ser superiores a 10. Caso sejam superiores a 5 minutos antes e 5 minutos depois da anotação do ponto diário, estes períodos serão integralmente considerados como horas extraordinárias e deverão ser quitados com o acréscimo do enriquecimento previsto tanto pela Constituição quanto pelos acordos e convenções coletivas do trabalho para a aplicação sobre a sobrejornada, sobre as horas extraordinárias. Também encerrou o artigo 58 da Consolidação das Leis do Trabalho uma celeuma antiga a respeito das tão denominadas horas in itinere. Essa determinação do parágrafo 2º, ela veio a lume através da reforma trabalhista que foi implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, e que apresentou, como temos visto quase constantemente nas nossas aulas, diversas situações ao corpus seletista, modificando entendimentos anteriores e apresentando o que de mais moderno havia à época com relação aos aspectos trabalhistas das relações entre empregados e empregadores. Como já vimos, algumas situações não se tratam, por exemplo, de novidades e que a reforma, na verdade, não atuou como reforma, mas sim como simples condutora das reclamações cotidianas existentes nas varas do trabalho e nos tribunais especiais para o texto da norma jurídica propriamente dita. Este é o caso, por exemplo, de uma discussão que vinha caminhando anos a fio dentro dos corredores da Justiça do Trabalho em todos os seus níveis, no nível primário, no secundário e no superior, a respeito da obrigação do pagamento das horas in itinere aos trabalhadores. A discussão encaminhava-se a respeito de que seria injusto com o empregador pagar por estes períodos de trajeto em que o trabalhador, na verdade, não estaria nem aguardando ordens e nem cumprindo as determinações do seu empregador a respeito das tarefas cotidianas a serem desenvolvidas pelos mesmos. Por isso havia grande celeuma jurisprudencial em torno
da obrigação ou não da quitação destas horas de trajeto e que culminou, portanto, com a aplicação do entendimento majoritário à época pela reforma trabalhista ao artigo 58, parágrafo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que passou a dizer que as horas em que o empregado sai de sua residência e vai até o local de trabalho, ainda que em transporte fornecido pelo próprio empregador ou por outros meios de transporte, inclusive os próprios, não representa atividade de sobrejornada e, portanto, não tem que ser quitados como se tal fosse. Eis que não representam a figura do trabalhador que aguarda as determinações de seu empregador para desenvolver as suas atividades de jornada normal. No nosso entendimento, essa questão ela não é tão assim aceita, porque compreendemos ser este período de deslocamento da residência própria do trabalhador para o seu canteiro de atividades profissionais, sim, um tempo à disposição do empregador, porque se não fosse esse trajeto, ele não poderia, o trabalhador, desenvolver as suas atividades cotidianas normais, porque ele não se deslocaria de maneira preciosa até o local de trabalho. Foi, portanto, a nosso ver, injusta a inclusão deste parágrafo 2º no artigo 58 da Consolidação do Trabalho, porque privou o trabalhador da segurança necessária para que não se perca tempo de sua vida normal para atender às determinações do seu empregador durante a sua jornada de trabalho. Portanto, nós entendemos que as horas in itinere ou as horas de trajeto deveriam ter continuado a ser remuneradas, mesmo que entendamos que não haja nenhuma determinação de tarefas pelo empregador ao empregado, ou que ele esteja aguardando as mesmas enquanto se desloca até o trabalho, principalmente naquelas situações em que o local de trabalho se encontra em difícil acesso, não servido por transporte público regular e que demanda que o trabalhador deixe a sua residência em horário muito antecipado para poder chegar a tempo e hora do início da sua jornada cotidiana de trabalho. Portanto, nós entendemos que esse artigo 58, parágrafo 2º, não deveria ter vindo a lume e deveriam ser mantidas as determinações anteriores a respeito deste deslocamento do trabalhador entre a sua residência e o local de trabalho, tanto na ida quanto na volta. Importante dizer que, com relação ao acidente do trabalho,
esta situação de ida e volta do trabalhador ao seu local de residência e ao local de trabalho é considerada para a constatação da fórmula acidentária do trabalho, porque entende-se que durante esse período o trabalhador estaria deslocando-se a serviço do empregador, posto que se não voltasse ou não fosse ao local de trabalho, não haveria, logicamente, a prestação pessoal dos serviços. Por isso, o acidente de trabalho ainda é considerado nessas horas de trajeto. E nós entendemos que as horas em itinerário deveriam também ter sido mantidas, ao invés de alijá-las totalmente, como fez a Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, também conhecida como a Reforma Trabalhista. Temos a entender ainda uma questão que sempre suscitou alguma dificuldade de entendimento, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que seria a forma de deslocamento que o empregado se utilizaria para deslocar-se até o local das prestações pessoais de serviço. Havia grande discussão se o empregado utilizasse de veículo próprio, não haveria a possibilidade do mesmo ser remunerado pelas horas de trajeto. Também havia discussão que se o transporte determinado pelo empregador fosse gratuito, também as normas estariam aplicadas na relação às horas em itinerário, enquanto que se houvesse alguma cobrança a respeito deste transporte, não haveria as horas de trajeto. Todas essas celeumas foram simplificadas e teoricamente resolvidas pela inclusão do parágrafo 2º no artigo 58 da Consolidação das Leis do Trabalho, porque ainda que o empregado vá a pé da sua residência até o local de trabalho, não serão mais devidas as horas de trajeto, ou também conhecidas como horas em itinerário. Estas eram as posições iniciais que gostaríamos de ter colocado na aula de hoje, e aproveitamos esta oportunidade para agradecer a presença de todos que se dispuseram a dispensar algum tempo a nossa explanação desta aula de número 26 e pedir a vocês que continuem a se inscrever no nosso canal e a deixar seus likes nas nossas aulas para que vocês possam nos ajudar a continuar este estudo de forma gratuita e que o nosso canal possa ter o reconhecimento necessário para que isso se torne possível e nós possamos ampliar cada dia mais o nosso número de alunos e a nossa difusão de conhecimento a respeito dos direitos material e processual do trabalho chegue cada dia mais a um maior número de pessoas. Obrigado a todos.